Pergunta: você é capaz de discernir os assuntos espirituais de Cristo registrado nas Escrituras? Por que a pergunta? Resposta simples, porque no livro de 1 Coríntios, no capítulo 2 e no versículo 14, está escrito, disse Paulo: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Isto significa que se você ainda não nasceu do Espírito, inútil será a sua tentativa de discernir tais mistérios. Pouco importa se você fez curso de escatologia, exegese ou hermenêutica. Pouco importa os estudos seculares da carne. Pois o homem natural jamais conseguirá interpretar a realidade espiritual registrada na letra. Por isto, há essa necessidade de se nascer de novo, pois somente o homem espiritual é capaz de discernir tais mistérios. Neste caso, podemos entender perfeitamente porque no livro de Atos, capítulo 8, versículos 30 a 31, vemos exatamente este desfecho. Felipe se aproximou da carruagem, aonde o eunuco estava lendo a passagem do profeta Isaías. Ao que Felipe lhe perguntou: tu entendes o que tu lês? Ao que lhe respondeu: como poderei entender se alguém não me ensinar? Veja bem, não me leve a mal, o eunuco sabia o dialeto, o idioma perfeitamente, assim como os costumes da época. Mesmo assim, inútil era a tentativa de discernir os mistérios do espírito através do intelecto da carne. Neste caso, eu te pergunto: como você fará para interpretar a realidade espiritual de Cristo registrado na letra? Pense. Se é necessário primeiro nascer do Espírito, como você o fará? Talvez você se encontre na mesma situação do eunuco. Você precisa que alguém te ensine, ou seja, você precisa de um intérprete, de alguém que interprete as Escrituras por você. E veja que coincidência, você está com sorte. Eis-me aqui, eu serei o seu intérprete nesta noite. E para darmos início a este assunto, nada melhor do que começarmos com uma questão um tanto polêmica. Na sua opinião, é possível para alguém conseguir sair do inferno uma vez sendo lançado lá? Diz o sistema religioso que isto é impossível, pois a pessoa que foi parar no inferno não tem mais acesso à graça de Cristo, impossibilitando que tal pessoa saia do inferno. Mas veja bem, isso tudo é bobagem. Isto tudo é interpretação da carne. Eu trarei o verdadeiro sentido espiritual por detrás do texto. Eu trarei exatamente a revelação de Cristo ao seu coração, para você discernir este mistério. E para darmos início a esse assunto, nada melhor do que começarmos pela leitura do livro de Apocalipse, no capítulo 1 e no versículo 18, aonde disse Cristo: eu sou o primeiro e o último, o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Pergunta: por que exatamente Cristo obteve as chaves da morte e do inferno? Pois Cristo não precisa exatamente das chaves da morte e do inferno, pois ele já ressuscitou. Então, por que exatamente ele tomou posse dessas chaves? Resposta simples: para libertar os seres humanos do mundo dos mortos, para libertar os seres humanos do inferno. Veja exatamente o que é esta chave. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade vos libertará. Esta chave que liberta o homem do mundo dos mortos e do inferno é a verdade espiritual de Cristo. É esta chave que liberta os seres humanos da ignorância da carne. Você precisa obter o conhecimento da verdade para poder escapar do mundo dos mortos, para poder escapar do inferno. Se não fosse possível sair do inferno, por que que Cristo teria tomado posse exatamente desta chave para lhe entregar? Não faz o menor sentido, meu amigo. Até porque no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 13, está escrito:
E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Por que exatamente a morte entregou os seus mortos e o inferno entregou os mortos que nele havia? Entregou porque eles não tiveram escolha, pois através da chave do conhecimento, através da gnose, Cristo libertou exatamente os seres humanos que estavam no mundo dos mortos, que estavam no inferno. O inferno não teve outra escolha senão entregar os mortos que nele haviam. Pois o conhecimento da verdade é esta chave que liberta o homem. Até porque no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 13, disse Paulo, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Paulo era um destes que se encontrava no mundo dos mortos. Disse Paulo, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. E no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, disse Paulo, Deus nos ressuscitou com Cristo. Paulo foi liberto do mundo dos mortos. Estamos falando deste lugar, disse Cristo. Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Este é o mundo dos mortos. Aqui é o inferno, conforme consta no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 24. Para o sábio, o caminho da vida vai para cima, para que se desvie do inferno que está aqui embaixo. Todo aquele que nasce do Espírito é arrebatado aos céus, ou seja, é libertado do império das trevas, é libertado do mundo dos mortos, conforme consta na passagem do filho pródigo. Ao retornar para a casa do pai, o pai disse, este meu filho estava morto e reviveu. Isto é uma representação, uma alegoria do que está acontecendo neste exato momento com você. Você não aceita esta verdade? Veja por você mesmo que consta no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 25. Eu lhes asseguro que está chegando a hora, disse Cristo, e já de fato chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que a ouvirem viverão. Disse Cristo que já havia chegado a hora em que os mortos ouviriam a voz do Filho de Deus. Espera aí. Aonde estavam estes mortos? Aqui na terra? Caminhando pelas ruas de Israel, de Jerusalém. Pois, disse Paulo, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, recapitulando, Deus nos ressuscitou com Cristo. Quando exatamente Paulo foi ressuscitado? Quando ele ouviu a voz do Filho de Deus, conforme consta no livro de Atos. Cristo apareceu para ele a caminho de Damasco e ele caiu do cavalo e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando ele ouviu essa voz, ele ressuscitou de Saulo, passou a se tornar Paulo. Está vendo? Paulo foi liberto do mundo dos mortos, foi transportado exatamente para o reino dos céus. E o reino dos céus está aqui, é o entendimento que aflora dentro do homem com o despertar da consciência espiritual de Cristo. No livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6, está escrito, por isso foi pregado o evangelho também aos mortos. Disse Jesus, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Cristo não pregou o evangelho lá no cemitério. Os apóstolos não pregaram o evangelho lá no cemitério, para os defuntos. Eles pregaram para os seres humanos, que ainda não haviam despertado do Espírito de Cristo na carne, pois aquele que não possui o Espírito de Cristo se encontra morto em seus pecados. É desta morte que a Bíblia retrata, se utilizando de uma linguagem figurada. Todo ser humano que ainda não despertou do Espírito de Cristo se encontra morto espiritualmente. Você ressuscita ao despertar da sua verdadeira identidade espiritual, conforme consta no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, quando Cristo quer a nossa vida se manifestar. Bom, se a sua vida ainda não foi manifestada, é porque espiritualmente você se encontra morto, pois a sua verdadeira vida é Cristo, pois Cristo é a ressurreição e a vida do homem. Preste atenção, meu amigo, neste mistério. No livro de Efésios, capítulo 4, versículos 8 e 9, está escrito, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu?
senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Ou seja, ele desceu até o mundo dos mortos, até este lugar, e pregou exatamente aos mortos, aos seres humanos que ainda não haviam despertado do Espírito de Cristo na carne. Ele pregou, assim como os apóstolos, assim como os profetas pregaram aos mortos. Repito mais uma vez, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. Disse Paulo, ele nos transportou para o reino do seu filho. Paulo foi arrebatado, foi desfeito o cativeiro. Paulo foi liberto do mundo dos mortos, foi liberto do inferno aqui de baixo, quando ele ascendeu aos céus. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 60, disse-lhe Jesus, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Este é o mundo dos mortos. Este é o inferno. É daqui que você é libertado para os céus. Aqui não existe um único vivo, pois este é o mundo dos mortos. Os vivos estão na eternidade. Os vivos estão no reino dos céus, pois lá não há morte. Lá não há morte, mas aqui não há vida. A menos que o Filho venha lhe conceder vida, você nunca obterá a vida eterna, pois a verdadeira vida é eterna. O que você chama de vida é o começo da morte. Você entrou neste mundo, e ao entrar neste mundo, você já começou a morrer, pois este é o mundo dos mortos. A pergunta que se levanta é: você precisa adquirir o conhecimento da verdade, que é esta chave que liberta o homem do inferno. Mas qual é o processo, como exatamente isto ocorre para você se libertar do império das trevas? Vamos ver? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, está escrito: em verdade, verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso significa que para você ser liberto do mundo dos mortos, do império das trevas, do inferno aqui de baixo, você precisa nascer de novo. Por quê? Porque aquele que nasce de novo, nasce nos céus, não aqui na terra. Conforme consta no livro de Gálatas, capítulo 4, versículos 26, disse Paulo, entretanto, a Jerusalém do alto é livre, e esta é a nossa mãe. Aquele que nasce de novo é gerado nos céus. Só assim você poderá ser arrebatado do mundo dos mortos. Até porque no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 21 a 23, disse Cristo, para onde eu vou, não podeis vós ir. Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Não há como ser humano algum sair deste lugar, a menos que venha a nascer de novo. Pois aquele que nasce de novo, ele é arrebatado aos céus, conforme consta no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 13, disse Paulo, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Nos resgatou, nos libertou. Por quê? Porque eles não pertenciam a este lugar. Por isso eles puderam retornar ao lugar da onde eles haviam saído. Pois aquele que nasce de novo é gerado nos céus. Mas aquele que nasceu da carne é apenas carne, e o pó retorna ao pó tal como era. Porém, é o Espírito que retorna aos céus. Não o ser humano, mas aquele que nasce do Espírito se torna Espírito, disse Cristo. Conforme consta no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 6 e 7, necessário vos é nascer de novo, que é nascido da carne é apenas carne. Não pertence aos céus, mas o que nasce do Espírito é que pertence aos céus. Pois ao nascer do Espírito, você é gerado no alto. Por isso, disse Jesus, às pessoas que ainda não haviam nascido de novo, que ainda não haviam nascido do Espírito. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo e eu não sou deste mundo. Por isso ele resgatou os apóstolos do império das trevas, pois os apóstolos já haviam nascido do Espírito. Então, nada mais natural do que ser arrebatado aos céus, ao seu lugar de origem. Até porque no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8, está escrito, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Mas os que são nascidos da carne, todos nós sabemos que nós viemos do pó e ao pó retornaremos. Mas aquele que nasce do Espírito vem dos céus, vem do alto.
O que é nascido do Espírito vem do alto. Ele não é deste mundo, ele não é daqui, meu amigo. Por isso, Jesus acrescentou no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 16, uma referência aos apóstolos. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Por isso eles foram arrebatados aos céus, foram libertos do império das trevas, foram libertos do mundo dos mortos, aqui do inferno, aqui de baixo, pois eles não pertenciam a este lugar. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 13, está escrito: todos estes, estamos falando dos que já haviam nascido do Espírito, todos estes morreram na fé, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Está vendo? Todos os heróis da fé confessaram que eram estrangeiros e peregrinos aqui na terra. Isso significa que o verdadeiro lar, a verdadeira pátria deles, era dos céus. Mas aquele que ainda não nasceu de novo não pertence aos céus, pertence ao mundo dos mortos, ao inferno. Então, verdadeiramente falando, é impossível sair do mundo dos mortos do inferno, a menos que venha se nascer de novo. Mas ao nascer de novo, o velho homem é deixado para trás. O velho homem não é salvo. O velho homem foi condenado ao inferno. Ele nunca sairá deste lugar. Somente o novo homem tem a oportunidade de retornar ao lugar da onde primeiro ele saiu. Pois todos que confessam que são estrangeiros e peregrinos aqui na terra é porque já despertaram na eternidade. Por isso que no livro de Gálatas, repito, capítulo 4, versículo 26, disse Paulo: entretanto, a Jerusalém do alto é livre, e esta é a nossa mãe. Ao nascer de novo, você é gerado nos céus. Por isso, você pode retornar ao lugar da onde você primeiro saiu. Por isso, aqueles que nascem de novo têm a oportunidade de se ver livre das correntes do pecado, das correntes que o prende no mundo dos mortos, no inferno. Esta é a interpretação correta da verdade. Esta é a interpretação espiritual acerca dos assuntos do espírito, registrado de forma simbólica nas escrituras. Está dado o recado, meu amigo. Em breve trocarei o nome do canal para O Intérprete. Não será mais Deus o enigma do paradoxo, mas o intérprete, pois este é o meu verdadeiro papel aqui na Terra.